Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O tema para a nossa reflexão está no capítulo 6 do livro de Gálatas. O tema central que consideramos para este capítulo é a lei da semeadura. Esse capítulo começa, diz respeito ao auxílio mútuo e a nossa responsabilidade pessoal. Ele diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Nós temos que ter o cuidado, nós espirituais, aqueles que conhecem a verdade, conhecem a palavra, de exortar o irmão através da palavra de Deus. Usarmos sempre a palavra de Deus na exortação. E é nossa obrigação, quando tivermos o irmão se desviando do caminho do Senhor, nós exortarmos para que ele volte a andar nos caminhos do Senhor. Levai as cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que são difíceis, são dificultosas, mas nós temos que enfrentar. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Existem pessoas arrogantes, pessoas que se acham que não precisa de Deus, né? Falar, Deus diz que bem-aventurados os pobres de espírito. São aqueles que reconhecem que dependem de Deus para tudo. Diferentemente dos arrogantes que acham que não precisam de Deus. Esses que acham que não precisam de Deus se enganam. Mas prove cada um a seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Quando você gloria em si, meu irmão, se glorie em conhecer a palavra de Deus. O profeta Jeremias diz que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Não tem mais nada importante nesse mundo do que você conhecer a Deus, andar em retidão nos caminhos do Senhor, conhecer a ordem de salvação, ordem salutis, e perseverar até o fim para alcançar a vitória e a vida eterna. Essa é a maior glória nossa, meu irmão. Que cada um levará o seu próprio fardo. É verdade, todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas, com certeza, quando nós colocamos na mão do Senhor Jesus, Ele diz para nós, relaxe, que eu cuido de tudo. É assim que Ele fala para nós. Mas também Ele diz que o que o homem semear, isso também ceifará. Devemos ter o cuidado, porque o que o homem semear, ele também vai colher, meu irmão. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vimos quantas pessoas zombaram de Deus, meu irmão. E tiveram fim trágicos, meu irmão. Nós vimos recentemente pessoas zombando de Deus nessa festa mundana, essa festa da carne. Mas com certeza essas pessoas eles ceifarão aquilo que eles semearam. Como muitos já colheram aquilo que semearam, que zombaram de Deus. E de Deus ninguém zomba, porque Deus é o Criador de todas as coisas.
Ele é o Deus das causas impossíveis. E Ele tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Deus conhece tudo sobre nossa vida. O homem vê a aparência, mas somente Deus vê o nosso coração, meu irmão. Ele vai dizer, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando nós vimos aqui no capítulo 5 as obras da carne, nós vimos que são coisas que não agradam ao Senhor. Mas o fruto do Espírito é aquilo que nos leva à salvação e à vida eterna. Qual é a coisa mais importante desta vida, meus irmãos? A nossa salvação. Se nós vivemos aqui 90 anos, que é uma idade acima da média do povo brasileiro, é muito. Mas comparado com a eternidade, é nada, é zero. E quem morre em Cristo, nós quando morremos só levamos uma coisa, a nossa alma. E a alma, assim que morremos, segue-se o juízo. Ou vamos estar em gozo, no terceiro céu, ou sofrimento eterno, aguardando a segunda vinda de Jesus, quando haverá a efetivação do reino de Deus, que já começou na primeira vinda e será concretizado na segunda vinda de Jesus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Meu irmão, quantas pessoas na face da terra, muitas vezes fizemos o bem e recebemos em troco o mal. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu já passei, cada irmão já passou. E às vezes a gente fica pensando, eu tenho que fazer de novo tudo isso, todo o bem que você fez tanto bem a uma pessoa, meu irmão, e recebeu uma coisa tão grave, o mal, meu irmão. E você às vezes fica pensando, meu Deus, você fica até constrangido em voltar a fazer novamente o bem. Mas quando você conhece a palavra diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. E aqui eu digo, meu irmão, que nós fazemos não é pelo homem, porque o homem não merece, nós fazemos por Deus. E quando fazemos por Deus, não devemos cansar de fazer o bem, porque tudo que nós fazemos para Deus é pouco, em relação ao que Ele fez por nós. Ele morreu naquela cruz, levando os nossos pecados nos seus ombros, se tornando maldito no nosso lugar. Por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente da família da fé, da família de Deus. Então, meus irmãos, esse texto nos fala que devemos fazer sempre o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas aqui Paulo ele vai agora gloriar-se na cruz de Cristo. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange, a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A circuncisão nada adianta, meus irmãos, nada. Pois nem mesmo aqueles que se descircuncidar guardam a lei. Porque mesmo circuncidando, que é uma das práticas que a lei manda, ele não vai seguir a lei, ele não vai obedecer à lei. Ninguém é salvo pela lei, porque ninguém vai obedecer à lei. São 1013 artigos. Que se você deixar de obedecer um, você desobedece toda a lei. É por isso que a lei serviu de tutor para chegar até Cristo. E ela nos traz referência ao que é o pecado. E quando nós pecamos, a lei vai dizer que nós estamos pecando. E ela não salva.
Pois mesmo aqueles que se desconsideram guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para ser que glorie na vossa carne. É como aqueles fariseus se gloriavam porque se consideravam e diziam que eram fariseus e que eram da família de Abraão, era o suficiente para a salvação. Mas Paulo vai dizer que da família de Abraão são aqueles que são pela fé em Cristo. Esses são verdadeiros filhos da família de Abraão. Mas longe esteja a mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meu irmão, não tem coisa melhor do que você conhecer a palavra de Deus, do que saber o que representa o sacrifício de Jesus naquela cruz. Quando nós fazemos a ceia do Senhor, que Jesus pediu na sua última Páscoa, na sua maior Páscoa em ceia, fazer isso em memória de mim. Ele disse que nós não devemos ceiar indignamente. Cear indignamente quer dizer que é você ceiar sem conhecer o que você está fazendo. É ceiar sem saber o que aquele ato representa. É você saber que aquele ato na cruz do Calvário, ele nos redimiu dos nossos pecados. É isso que é ceiar indignamente. Teremos que ter o cuidado de renovar sempre, como Jesus nos comissionou, para que possamos relembrar o que ele fez na cruz por nós. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser a nova criatura. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, quando depositamos a fé em Jesus Cristo. E ele vai concluir dizendo, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Eu tenho convicção e certeza, meu irmão, quando andamos em comunhão com o Senhor, em retidão com os princípios que Deus nos norteou pela sua palavra, nós temos a certeza que Deus está ao nosso lado. Deus nunca nos abandonará. As misericórdias do Senhor renovam a cada dia e duram para sempre. A nossa felicidade está em conhecer o nosso Deus. Ele conclui dizendo, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago o corpo e as marcas de Jesus. Paulo está dizendo que eles pregavam, aqueles judaizantes, que eles diziam que a circuncisão era tudo. Mas Paulo está mostrando as marcas que ele sofreu por Jesus. Ele foi açoitado, apedrejado, sofreu 5 quarentenas de açoites. Paulo foi picado por serpentes. Paulo tinha as marcas no corpo do sofrimento. Então, Paulo está dizendo, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo, eu sofri por causa do Evangelho. É muito mais do que a circuncisão. Do prepúcio. O corte do prepúcio. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, olha, eu sofri, eu apanhei por causa do Evangelho. É muito maior do que tudo. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que a lei da semeadura é real. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Aquilo que aconteceu na vida de um homem que impediu de ser pregado o Evangelho, aquilo que o homem faz, contrariando a palavra de Deus, ele ceifará no momento oportuno. Que Deus continue nos abençoando.